Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor. Então estou passando aqui para mais uma aula nossa de física, tá bom? A gente estudou na última aula, a gente falamos sobre termologia e essas escalas de temperatura, né? Ensinei vocês a fazer uma conversão de escalas, como mudar de uma temperatura para outra, tá bom? E hoje eu quero mostrar para vocês especificamente, né, o estudo do calor, tá? Então a gente começa a falar aqui, ó, sobre esse assunto, calorimetria, que é propriamente dito o estudo de quem? Do calor, tá? Então o que é calor, pessoal? Para a gente lembrar aqui, ó, calor, né? Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, ela está de um ponto para o outro, tá? Energia térmica em trânsito, ela sai de um corpo e vai para o outro, sempre do mais quente para o mais frio. Isso é calor. Calor só existe nessa situação. Lembra, ninguém tem calor, né? Em física, não está correto falar que eu estou com calor ou então está calor hoje. Não. Calor é a energia térmica que passa do corpo mais quente para o mais frio. Essa é a definição, né, do que é calor. Tá certo? E dentro do estudo do calor, da calorimetria, né, que vai estudar os fenômenos relacionados ao calor, tá? Nós temos dois tipos. O calor chamado calor sensível e o calor chamado calor latente. Qual é a diferença deles, né? Se eu recebo calor sensível, esse calor sensível, o que eu estou fazendo? Esse calor ele é único e exclusivamente utilizado para aumentar ou diminuir a sua temperatura, né? Então, calor sensível é aquele calor que muda a temperatura, tá certo? Esse é o calor que muda a temperatura. E o calor latente, tá? Esse é o calor que faz o quê? Que muda o estado físico, tá bom? Muda o estado físico, tá certo? Se muda o estado físico, eu estou fazendo o quê? Estou passando de líquido para sólido, sólido para líquido, gasoso para líquido, líquido para gasoso, tá? Estou fazendo essa mudança de estado físico. E a gente vai estudar hoje, né? Eu quero mostrar para vocês como calcular e obter o calor o quê? Sensível, tá? Beleza? Então a gente está aqui, ó, no estudo do calor sensível, dos calores que mudam a temperatura. Então todos os parâmetros que eu vou mostrar aqui para vocês agora, eles vão influenciar no aumento ou na diminuição da temperatura de um corpo. Tá legal? Então vamos lá, ó. Quais são os parâmetros que modificam, né, o calor sensível, que fazem ele aumentar ou diminuir, né? Primeiro é a massa, tá? Imagina comigo, quanto maior a massa, quanto maior o volume de água, por exemplo, dentro de uma panela, mais difícil é você mudar a temperatura dele, concorda comigo? Mais calor você tem que dar. Imagina comigo, por exemplo, que você está colocando a água para ferver. Quem ferve mais rápido, 100 ml de água ou 1 litro de água? Né? Claro que 100 ml de água vai ferver mais rápido. Por quê? Porque a massa de água é menor e você precisa de menos calor para que ela ferva. Tá? Ao contrário de 1 kg de água. Tá bom? Então a massa aqui, ó, nós vamos trabalhar com ela em quilograma. Tá? Letrinha M. Tá certo? Ela influencia de forma direta o calor sensível. Quanto maior a massa, mais calor tem que dar para mudar a temperatura. Tá bom? E esse próximo aqui parâmetro, material. Todo material ele recebe ou doa calor de forma diferente. É aqui que a gente considera, por exemplo, os materiais que são isolantes térmicos e os que são condutores térmicos. Você percebe que o metal é um ótimo condutor térmico, ele rouba calor com muita facilidade, né? Então existe uma característica no metal que faz com que ele roube calor mais facilmente. Eu posso traduzir isso num número, né, numa constante. E por exemplo, a madeira, ela libera calor, absorve calor muito mais devagar, porque ela é isolante térmica. Então existe um parâmetro, um número que vai te dizer que ele tem uma boa condutividade e uma ruim condutividade, né? Então quando a gente falar de material, a gente tem que pensar onde? No calor específico desse material. O que é o calor específico? Específico. O que é o calor específico? Tá? O calor específico ele vai traduzir para você, tá certo? Se o material ele recebe calor com facilidade ou recebe calor com dificuldade. Eu traduzo isso num número, né? Para você ter uma ideia, então, ó, o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. O que isso aqui traduz para a gente, né, no caso da água aqui, ó? Isso está me mostrando o seguinte, olha, eu preciso dar 1 caloria de energia para 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius de temperatura.
né? E você vai perceber que números menores do que esse aqui, ó, números bem pequenos de calor específico, vão refletir o quê? Que você precisa de pouca quantidade de calor para que 1 grama daquele material aumente 1 grau Celsius. Em geral é isso que você vai ter, tá bom? Então cada material ele tem o quê? Um calor específico. E a unidade que a gente vai trabalhar é o caloria por grau Celsius. Tá legal? Esse aqui é o exemplo da água. Os outros materiais eles são especificados um para cada um. Tá certo? Então quanto maior o calor específico do material, mais calor eu tenho que dar para que ele aumente de temperatura, certo? E por último aqui a gente tem a variação de temperatura, que a gente chama de ΔT, né? Quanto maior for a variação de temperatura, por exemplo, se eu passar de 10 para 20 graus Celsius, qual que foi o ΔT, né? Quando a gente fala delta na física, é sempre uma coisa final menos alguma coisa inicial. Então olha só, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então se eu comecei com 10 e terminei com 20, minha variação foi 10, né? Agora, se eu comecei com 10 e fui para 100, minha variação é de quanto? 100 menos 10, 90. Então, quanto maior essa variação de temperatura que eu quero que o corpo atinja, mais calor eu tenho que fornecer para ele, né? Então, aqui a temperatura a gente sempre vai trabalhar, ó, com a unidade de graus Celsius, tá certo? Assim como a gente já viu anteriormente nas escalas de temperatura, tá? Então, daqui agora eu consigo te mostrar qual é a fórmula para o cálculo do calor sensível. Então, aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui a linha. Então, o calor sensível, vou colocar aqui, ó, Q é a letra para calor, tá? Calor sensível é igual a mc ΔT. Isso aqui é aquela fórmula que o pessoal na internet chama de que macete, né? Que macete. Calor sensível, vamos elucidar o que cada uma dessas coisas aqui, então, ó. O calor sensível, tá? A unidade do calor sensível, gente, caloria, tá? Aqui, ó, isso aqui é massa. Qual a unidade da massa? Quilograma. Quem que é esse carinha aqui, ó? Ele é o calor específico, que eu acabei de falar aqui atrás, ó, o Czinho. A unidade dele é caloria dividido por grama, grau Celsius. E o ΔT é a variação de temperatura, tá? Variação de temperatura a gente mede em graus Celsius, tá? Então é só para você, as atividades dessa semana são para você aplicar essa equação aqui em algumas situações, tá? Vou fazer uma série de 2 exercícios aqui, ó, para que fique claro para vocês como aplicar essa equação sem ficar nenhuma dúvida, tá bom? Deixa eu diminuir a minha tela aqui, ó. Preste atenção aqui agora, ó. Então nós temos o seguinte, um bloco de cobre, tá? Aí ele te informa isso aqui, ó. C, o que é o C? Isso aqui é o calor específico, tá? Do material. Um bloco de cobre de 1,2 kg, isso aqui é o quê? Isso aqui é a nossa massa. É colocado num forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 cal. Isso aqui é o quê? É o calor sensível, né? Sempre que ele fala de caloria apenas, estou falando do calor sensível. Então ele pergunta, a variação da temperatura sofrida na escala Fahrenheit é de quanto? Né? Então vamos usar a nossa fórmula aqui, ó. Que macete? Calor sensível, mc ΔT. Tá? Então vou colocar aqui, ó, 12.972 é igual a massa em quilograma, 1,2 vezes 0,094 vezes o ΔT. Não é isso que ele está procurando aqui, ó? Qual é a variação de temperatura? Tá? Então eu estou calculando justamente o meu ΔT. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, ΔT vai ser igual a esse daqui, 12.972 dividido por isso daqui, 1,2 vezes 0,094, tá bom? Vou fazer aqui agora na calculadora para vocês. Só continuando aqui, né, turma? Vamos só fazer uma correção aqui que eu fiz incorreto, tá? Na verdade, a gente tem que usar o valor aqui em gramas, não é? Eu acabei colocando em quilograma aqui, ó, algo que a gente comete muito facilmente, né? Aqui, ó, em quilograma, tá? Mas eu tenho que usar em grama, porque a unidade aqui é grama. Então, vou transformar isso aqui para grama. Só multiplicar por 1000. Fica 1.200, vai ficar aqui, ó,
1.200 vezes 0,094. 12.972 dividido por 1.200 vezes 0,094, tá? Então a variação de temperatura aqui, ó, vai ser a seguinte. Isso aqui, pessoal, é exatamente igual a 115 graus Celsius, tá? Então a variação de temperatura é 115 graus Celsius, mas ele quer na escala o quê? Fahrenheit. Então, assim como a gente aprendeu na aula passada, para converter de uma escala na outra, 1,8 vezes temperatura em Celsius é temperatura em Fahrenheit menos 32, tá? Então aqui eu vou colocar 1,8 vezes 115 é igual a TF menos 32. Então TF vai ser igual, vamos fazer aqui, 1,8 vezes 115. 1,8 vezes 115 dá 207. 207 mais 32. Isso aqui é exatamente igual a 239 graus Fahrenheit. Então foi isso aqui que aumentou de temperatura. Então vou marcar a resposta letra D. Show? Belezinha? No segundo exemplo aqui, ó. Só ver se a tela está ok. Durante o eclipse, uma das cidades da zona de totalidade de Criciúma ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Né? Queda de temperatura, isso aqui significa que é o que para a gente? É o ΔT. Tá? Sabendo que o calor sensível da água, calor específico sensível da água é 1, esse aqui então é o nosso calor específico, a quantidade de calor liberada, isso aqui é o que? Essa é a letra Q, tá? Por 1.000 gramas de água. O que é 1.000 gramas de água? É a massa. Ao reduzir a temperatura em 8 graus Celsius, é quanto? Então, usa a fórmula do Q-macete. Q igual a MC delta T. Tá? Então, eu quero calcular o Q. A massa nós sabemos que é 1.000. Calor específico da água, 1. E o delta T, 8. Então, o Q vai ser igual a 1.000 vezes 1, 1.000 vezes 8, 8.000 calorias, tá? Então eu vou marcar justamente a resposta que está ali na letra D, tá bom? Certo, turma? Tudo bem, então? Então é bem simples, tá? Calor sensível para você trabalhar isso, tá bom? Então vai seguir uma série de atividades aí para você fazer, tá? E aí você consegue realizar tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Forte abraço a todos e fique com Deus.